Então, olha, para a gente começar esse curso, para a gente dar os primeiros passos, de fato, a gente tem que aqui, eu vou te dar um panorama geral do que a gente vai conversar, de como a gente vai fazer essa pedalada, né, essa caminhada, uma pedalada vinhos de bicicleta, como a gente vai fazer esse pedal aí pelas maiores regiões, as principais regiões produtoras de vinho no Brasil. Como que a gente vai fazer esse bate-papo? A gente vai falar para você e te mostrar com imagens, mapas e tal, sobre as delimitações geográficas de cada região, mas mais do que isso, a gente vai entender o que faz de cada uma delas ser diferente das outras. De fato, a gente está num país com dimensões continentais, então não tem como ser diferente. Só para você ter ideia, quando a gente fala de vitivinicultura na França, por exemplo, né? Que é uma vitivinicultura muito mais antiga, muito mais clássica que a brasileira. Você pega um país muito menor que o Brasil, que é a França, eles já dividem lá praticamente o país todo em subdivisões e dentro dessas subdivisões eles fazem mais divisões ainda, que eles reconhecem lá as parcelas diferentes de cada terroir. Você pega o caso da Borgonha, é um caso típico disso lá na França. A Borgonha, que já não é uma região super grande, né? Quando a gente compara com as regiões brasileiras, acaba até ficando uma região bem menor, e lá dentro da Borgonha eles fazem as subdivisões, levando muito em consideração os aspectos do terroir, que são as diferenças de clima, principalmente diferenças de solo, também diferenças de relevo, né, de inclinação do vinhedo, que lá na Borgonha, para quem não sabe, na parte mais baixa é a parte menos valorizada, porque acaba concentrando mais água. Aí as partes mais valorizadas acabam sendo as do meio do morro, né? Quando tem aqueles pequenos morros na Borgonha, a parte ali do meio acaba sendo as principais áreas, as DOs mais famosas da região, e lá na parte de cima vem na sequência, aí, no quesito qualidade, o terroir dos vinhedos que estão em cima do morro. Então assim, olha só, eu só estou falando isso, por que eu estou citando a Borgonha? Porque é muito doido isso, sabe? Você ter a divisão dentro de uma região, já subdividir por área e depois você subdivide pela inclinação do vinhedo, isso é um conhecimento sobre o terroir de milênios, né? Isso a gente um dia vai ter isso aqui no Brasil. Para você ter uma ideia, eu participei do lançamento oficial de quando foi lançada a IP Campanha Gaúcha, né? Só que a IP Campanha Gaúcha, né, que é da região lá da campanha, é gigantesca, simples assim. E os próprios produtores, né, nesse lançamento, nesse evento de lançamento, eles conversaram com a gente, falando assim, olha, Rodrigo, a gente sabe que a campanha é muito grande e a gente sabe que existem faixas de solo completamente diferentes dentro da própria região da campanha. E a gente ainda está vendo quais são as uvas que melhor se adaptam naquele terroir. A gente vai falar sobre a campanha gaúcha aqui, eu vou reforçar todas essas informações e até com mais detalhe. Mas o meu ponto é, a gente está dando os primeiros passos na criação das IPs, na delimitação das áreas e no conhecimento sobre o nosso terroir. Enquanto lá na Borgonha eles já sabem que a inclinação do vinhedo faz toda a diferença, aqui a gente ainda está se descobrindo como um país vitivinícola e descobrindo quais são nossos potenciais mais relevantes. Então, um dia, quem sabe, a gente vai saber qual é o tipo de solo que é ideal para cada tipo de casta que é plantada na campanha gaúcha, por exemplo. Então, isso é uma coisa que ainda está em desenvolvimento. Aí você fala, pô, Rodrigo, então a gente não sabe quase nada? Não, a gente já sabe muita coisa. É que agora que a gente sabe muita coisa e que a gente tem tecnologia e que a gente tem conhecimento sobre o solo, sobre o clima, sobre as variedades diferentes, agora a gente tem que fazer os testes, né? Então a gente tem que testar a variedade em um lugar, ver se ela vai bem, aguardar alguns anos para saber se ela de fato vai fazer uma colheita uniforme, né? Vai fazer uma colheita que tenha uma cadência de produção e de qualidade interessante ao longo dos anos. Então é muito teste e erro, né? Eu tive o prazer de conhecer aqui, fazer amizade com um produtor aqui do terroir de inverno, que é o Júnior Porto, lá da Luiz Porto. Eu acompanhei o crescimento desses, né, dessa vinícola, e eles plantaram lá, o pai do Júnior, que foi quem idealizou essa vinícola, plantou uma série de uvas para ver se aquele terroir ia ser interessante para a vitis vinífera. Aí ele descobriu que
A Syrah foi muito bem. A Merlot, ela tinha muita coisa a ser corrigida no vinho e também em cultivo, né? Em período ideal de colheita. A Tempranillo, que eles plantaram até Tempranillo, casta clássica espanhola, não foi bem, não deu, não fez um vinho legal, eles decidiram nem comercializar. Então tem muito dessa, apesar de a gente ter muito conhecimento e muita tecnologia para nos ajudar a ter conhecimento de solo, clima, índice pluviométrico, entre tantas outras coisas, agora a gente está num momento, numa fase de fazer muitos testes e tem muitos testes que estão dando certo para a nossa alegria, para a nossa felicidade. Tem muito vinho brasileiro que já está pegando premiação internacional que nunca tinha pego antes. Tem vinho do próprio terroir de inverno, a Guaspari é um caso desse, que pegou uma medalha que nunca nenhum vinho brasileiro tinha pego ainda num concurso internacional, europeu. Tem outros vinhos do Sul, por exemplo, pegando pontuações altas em críticos relevantes do mundo do vinho lá fora. Então a gente está indo por um caminho muito bem, mas a gente ainda está fazendo bastante teste. Então, outro dia eu estava gravando sobre a Malvasia Nera, falando sobre a Malvasia Nera, que é uma uva clássica, muito cultivada lá na Itália, principalmente na região da Puglia, né? E aí, nesse vídeo, né, eu estava falando para o canal, eu comentei nesse vídeo, falei, poxa, mas a Malvasia Nera, ela, aqui no Brasil, eu desconheço. Se tem algum produtor produzindo, eu desconheço. Então, mas eu conheço bastante os Malvasia Nera, varietais de Malvasia Nera lá da Puglia, lá do sul da Itália. Eis que, uma semana depois que esse vídeo foi para o ar, eu recebo uma ligação do senhor Capuani, que é o dono da vinícola Capuani, lá do Vale dos Vinhedos, e falou, Rodrigo, você falou lá que não sabia se tinha Malvasia Nera no Brasil. Tem, eu trouxe. Ele falou, eu importei 200 mudas e plantei aqui e fiz o vinho e faço questão de te mandar para você provar. E eu queria comprar na tua loja, ou na sua loja virtual, o Malvasia Nera italiano lá, que você falou, lá, o da Puglia. Eu falei, de jeito nenhum. O senhor não vai comprar nada na loja virtual, eu quero ajudar a gente a se desenvolver como indústria do vinho. E eu mandei para ele 2 garrafas, depois foi super legal que ele me mandou no WhatsApp lá foto, ele fez uma degustação desse Malvasia Nera italiano com outros enólogos da região e ele colocou lado a lado o Malvasia Nera dele, feito no Vale dos Vinhedos, com esse italiano, para provar, né, ali, ver na prática quais as diferenças de terroir e quais as características predominantes de um e do outro. E essa experiência deve ter sido muito legal, fiz questão de participar disso, mas ele não vai comprar nada não, mandei a garrafa para ele. E aí, em contrapartida, recebi uma Malvasia Nera dele, que por sinal é muito bom. Então foi um escambo ali em prol da educação e do desenvolvimento do nosso terroir. Então, como eu estava falando, a gente vai falar de características regionais, eu vou contar um pouco da minha trajetória dentro de cada uma dessas regiões, principalmente das que eu visitei, e a gente vai fazer traçar o DNA de cada uma delas, com tudo que a gente já tem de informação sobre cada uma dessas regiões. Agora vamos começar falando, que é uma coisa, um assunto que a gente não pode deixar de tratar, sobre latitude. A latitude brasileira, segundo os críticos clássicos do mundo do vinho, não é a latitude ideal, porque tanto latitude sul como latitude norte, o que os críticos sempre disseram é o seguinte, se você é um país que está entre a latitude 30 e a latitude 50, não interessa se é no hemisfério sul ou no hemisfério norte, mas se você está nessa faixa de latitude, de 30 a 50, você está no mundo ideal, no lugar ideal para se produzir vitis vinífera, porque não é tão quente, você tem amplitude térmica, então até se você for reparar, né, se você pegar no mapa aí, você vê que os Estados Unidos está exatamente, quase o território inteiro está dentro dessa latitude 30 a 50. A Europa está basicamente inteira dentro dessa latitude. Você pega os principais países produtores da Europa, estão todos dentro dessa latitude, que a gente pega ali Itália, França, Portugal, Espanha, Áustria, Hungria, estão todos esses países dentro dessa latitude 30 a 50 lá no hemisfério norte. A Inglaterra, que sempre é um país sempre foi um país super consumidor de vinho, só que nunca teve muita relevância como país produtor,
está fora dessa latitude 30-50, né? Aqui no hemisfério sul, a costa sul da Austrália, que na verdade é onde está a concentração quase que total da produção de vinhos na Austrália, está dentro dessa latitude 30-50. A Nova Zelândia, grande produtora de vinhos lá da Oceania, está dentro dessa latitude. A África do Sul, né, principalmente a costa ao sul da África do Sul, está dentro dessa latitude. A Argentina está dentro disso. Uruguai está dentro disso. Boa parte do Chile está dentro disso. E o Brasil, a gente só tem um tequinho lá embaixo, né? É uma parte pequena ali do Rio Grande do Sul que está dentro da 30-50. O resto está praticamente fora. Então, assim, seguindo as críticas internacionais com relação à latitude, a gente está não no lugar ideal para produzir vitis vinífera, para se fazer vinho fino de qualidade. E aí entra a criatividade do brasileiro para tentar inverter essa situação, né? Porque como que a gente vai... Porque, de fato, a gente se pergunta, né? Que é a história dos críticos clássicos falando, o Brasil é muito quente. E, na verdade, não é que eles estão criticando o calor durante o dia. Porque o calor durante o dia tem várias regiões que estão dentro da latitude ideal, que tem muito calor durante o dia. Você pega lá várias regiões centrais da Espanha, que estão dentro da latitude ideal, são muito quentes durante o dia. Só que o problema é que aqui no Brasil, em boa parte das regiões, a noite também é muito quente durante o verão, que é durante a época de maturação ideal das castas, né? E aí, nesses outros países europeus que eu citei, principalmente centro da Espanha lá, apesar do dia ser muito quente, eles têm uma amplitude térmica gigantesca com relação à temperatura da noite, né? E por que que isso é importante, né? Por que você precisa ter um dia quente? Que é para maturar os açúcares do fruto, para ter aquela concentração tânica na casta, para que a uva consiga gerar os açúcares ali, que vão depois ser transformados em álcool na fermentação alcoólica, mas você precisa de uma noite fria para a uva preservar a acidez natural. E aí você fala, não, Rodrigo, mas eu não gosto de vinho ácido. Não, não existe isso. O vinho precisa de acidez, e essa acidez o vinho vai conseguir direto da casta, direto do fruto. Por que que é importante o vinho ter acidez? Acidez é um conservante natural do vinho, assim como tanino e álcool, né? É um conservante natural. A acidez é importantíssima, na verdade imprescindível do ponto de vista de harmonização, porque ela limpa nosso paladar, ela ajuda muito. Toda vez que a gente fala em vinho versátil do ponto de vista de harmonização, a gente está falando de um vinho com boa acidez. É fato isso. Então, porque ele ajuda a limpar o nosso paladar. Fora isso, fora ser um conservante natural, fora trazer essa versatilidade do ponto de vista de harmonização, a acidez é o que deixa o vinho vivo no nosso paladar. Um vinho sem acidez é um vinho morto, é um vinho xoxo. Imagina só se você fosse tomar todos os vinhos da sua vida sem acidez. O que vai sobrar ali? Tanino, estrutura e açúcar e álcool. Ou seja, vai ficar um negócio hiperconcentrado, enjoativo no teu paladar. A acidez é importante para fazer esse contraponto, para deixar a experiência do vinho mais completa, mais interessante, mais agradável. Então, a acidez é importante e é por isso que eu estou falando de acidez, é por isso que os críticos defendem aquela latitude 30-50, hemisfério norte, hemisfério sul, porque são regiões que naturalmente no verão tem dias mais quentes e noites mais frias. Então essa amplitude térmica vai fazer a maturação ideal, vai provocar a maturação ideal dos frutos. Vai fazer com que durante o dia ele acumule açúcares, né, que vai na verdade maturar ali com a insolação, né, recebendo os raios solares, e durante a noite fria ele vai preservar a acidez natural dele. E não se assuste, eu posso ter usado alguns termos técnicos aí de vinho, como eu falei IP, por exemplo, que é indicação de procedência, mas a gente vai falar muito sobre isso ao longo do curso, então não se assuste. Se você tiver dúvida, como eu já falei, deixa aí com a gente, faz suas perguntas, que tá tudo certo e a gente vai responder. Então essa foi uma aula super importante para dizer sobre a maior dificuldade da vitivinicultura brasileira, que é essa questão da latitude. Então na próxima aula a gente já vai começar a ver como a gente vai driblando essas dificuldades, essas adversidades que a gente tem por aqui. Te espero lá, hein?